Olá, galerinha do Matemática Sem Noção! Tudo bem? Eu espero que sim! Nesta videoaula falaremos sobre equações do primeiro grau. Este é um pedido do Bruno Soares. Antes, peço a você que se inscreva no canal Matemática Sem Noção para ficar a par de todas as novidades, ok? Sem mais delongas, passa a vinheta. A equação é uma igualdade onde nós estamos procurando um valor desconhecido, que nós chamamos de incógnita, e representamos este por uma letra. As equações são classificadas do primeiro grau quando a incógnita sofre apenas as operações fundamentais. Temos aqui dois exemplos e dois contra-exemplos destas equações. Vejamos, nós temos 3x menos 5 igual a 11 e esta é uma equação do primeiro grau. Você percebe que a letra, a incógnita, está sofrendo uma multiplicação pelo 3 e uma subtração pelo 5. Embaixo nós temos x sobre 4 mais 8 igual uma distributiva 6 que multiplica x menos 5. Novamente, as incógnitas, ou melhor, a incógnita sofre apenas divisões, somas, multiplicações e subtrações, que são as operações fundamentais. Estas duas não são equações do primeiro grau, pois a letra, que é a incógnita, está elevada ao quadrado. Além disso, aqui embaixo nós temos a letra dentro de uma raiz. Então, estas daqui não são classificadas como equação do primeiro grau. Ok? Resolver uma equação do primeiro grau significa você determinar qual é o valor da letra que torna a igualdade verdadeira. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau e nós vamos exibir o valor que torna esta igualdade verdadeira. Vejamos, no lugar da letra x, colocamos o 7. E aí nós vamos fazer as operações. Lembrando que números e letras grudados é uma multiplicação. Então, 4 vezes 7. Nós vamos subtrair o 5 e vamos verificar que este resultado é exatamente 23. Lembrando que aqui nós temos uma ordem em relação às operações. Primeiro nós fazemos as multiplicações e depois subtraímos aqui o 5. 4 vezes 7, 28. 28 menos 5 é exatamente 23. Ou seja, nós temos aqui um valor para a incógnita que torna a igualdade verdadeira. Significa que nós resolvemos a equação do primeiro grau. E o conjunto solução é exatamente este valor 7 aqui. Então, o conjunto solução, que algumas vezes é representado pela letra V, de conjunto verdade, é formado apenas pelo elemento 7. Ok? No primeiro exemplo, nós descobrimos o valor da incógnita mentalmente. Mas vão existir equações que nós não vamos conseguir exibir o valor que torna a igualdade verdadeira. Para isso, para resolver a equação, nós precisamos fazer alguns procedimentos. Esses procedimentos, eles são baseados em propriedades da igualdade, que nós chamamos de princípios aditivo ou multiplicativo. Nós aplicamos estes princípios com o objetivo de deixar a letra, a incógnita, isolada, ou seja, sozinha em algum dos lados da igualdade. Além disso, quando você aplica os princípios aditivo e multiplicativo,
Em cada passagem você tem equações equivalentes, ou seja, o conjunto de solução da primeira continua sendo o mesmo em todas as equações que você fizer esse princípio. E no final, a letra vai estar totalmente isolada. Se você realizar esse processo, você consegue chegar no valor da incógnita. Vejamos aqui ao lado um exemplo. Vamos resolver esta equação aplicando os princípios multiplicativo e aditivo. Uma coisa que ajuda bastante é você enxergar a igualdade como se fosse equilíbrio. Então, nós temos equilibrados os dois membros da equação. Você pode associar uma equação a uma balança de dois pratos. Para que você mantenha este equilíbrio, esta igualdade do começo ao fim, tudo que for feito no primeiro membro deve ser também feito no segundo membro. Vejamos aqui. Nós vamos isolar esta letra x. Para isso, eu vou somar aos dois lados da igualdade 7. Este somar o 7 vai ser feito com o objetivo deste 7 desaparecer, ser cancelado. Então nós temos aqui, a igualdade e dos dois lados nós somamos 7. Fazendo isso, nós aplicamos o princípio aditivo. Nós conseguimos uma equação que é equivalente. E, diga-se de passagem, uma equação que está se aproximando do nosso objetivo, pois as operações aqui perto da letra vão desaparecendo. Mais 7 menos 7 dá 0, elemento neutro da adição, não preciso nem representar. Sobra então x sobre 4 igual. Podemos realizar esta soma, 5 mais 7 resulta 12. Agora, para que eu deixe totalmente a incógnita isolada, eu vou aplicar uma multiplicação por 4 dos dois lados da igualdade. Aqui está sendo realizado o princípio multiplicativo, com o intuito de simplificar aqui, ou seja, cancelar a multiplicação e deixar a incógnita totalmente isolada. Finalmente, 12 vezes 4, 48. Ou seja, nós chegamos no nosso objetivo. Nós conseguimos exibir qual é o valor da incógnita. Ou seja, nós resolvemos a equação. Então, o conjunto solução é exatamente o 48. Vamos a outro exemplo, onde nós aplicamos o princípio aditivo e multiplicativo para isolar a letra em algum dos lados da igualdade. Nós temos aqui a equação do primeiro grau, 6x mais 15 igual a 3. Nós vamos conseguir isolar a letra através daqueles dois princípios. Vejamos, nós vamos escrever uma equação equivalente. A primeira, somando menos 15 dos dois lados da igualdade. Então nós temos o seguinte, esta é a equação e vamos somar dos dois lados da igualdade para que o equilíbrio seja mantido, menos 15. Fazendo esta soma, nós temos aqui mais 15 menos 15, o elemento neutro da adição, que nem precisa ser representado. Então, sobra aqui no primeiro membro 6x. No segundo membro, nós temos uma diferença. Essa diferença resultará um valor negativo, pois o 15 é uma quantidade maior em relação ao 3. Então, nós temos menos 12. Para que você entenda isso mais facilmente, imagine que você tem dinheiro e dívidas, ou seja, você tem R$3, mas uma dívida de 15. Na atual circunstância do nosso país,
nós estamos devendo 12. Agora, para que a igualdade seja mantida, nós vamos multiplicar os dois lados por 1/6, ou seja, nós vamos dividir os dois lados dessa igualdade por 6. Realizando então esta divisão dos dois lados, nós vamos conseguir chegar no objetivo que é isolar a letra. Pois, quando nós temos letras e números grudados, nós temos uma multiplicação. Quando dividimos e multiplicamos pelo mesmo número, estas operações são canceladas, resultando então no primeiro membro apenas a letra X. Realizando esta divisão, não nos esquecendo que a fração é uma divisão e nesse caso nós temos uma divisão exata. Então nós temos menos 12 dividido por 6, menos 2. Conseguimos obter uma equação equivalente à primeira e com a letra isolada, ou seja, nós determinamos qual é o conjunto solução. Então nós podemos até representar S ou V de verdade, e aí nós colocamos o conjunto solução menos 2. Com o passar do tempo, você vai adquirir um certo traquejo para resolver as equações. E não vai ser necessário escrever dos dois lados da igualdade as operações que são feitas. Estes princípios aditivo e multiplicativo ficarão subentendidos. E nós vamos resolver a equação um pouquinho mais rápido. Vejamos aqui ao lado como que nós fazemos geralmente. Nas equações, o objetivo é deixar a letra isolada. Para isso, nós precisamos tirar todos os números que estão perto da letra. Fazemos isso mediante a operações inversas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a operação inversa do mais 15. Realizadas essas operações dos dois lados da igualdade, nós mantemos a igualdade. Só que nem é necessário representar este menos 15 no primeiro membro, pois nós cancelaremos com o mais 15. Então, nós já escrevemos qual é o resultado, mas não podemos deixar de representar este 15 negativo no segundo membro. Aqui, alguns alunos se confundem porque os professores, inclusive eu, falamos um pouco informalmente, do tipo assim: o 15 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Na verdade, o que está envolvido aí é justamente o princípio aditivo, ok? Bom, realizando então as operações, nós chegamos então em menos 12. Agora, nós vamos fazer a operação inversa do que o 6 faz com a letra, que é justamente a operação inversa da multiplicação com a divisão. Só que ao invés de representar dos dois lados da igualdade, eu nem vou representar no primeiro membro, pois as operações serão canceladas, deixando apenas assim o x isolado e a operação divisão por 6 no segundo membro. Então aqui talvez o aluno ou a aluna se confunda, está multiplicando, passa dividindo. Este passa dividindo está fundamentado pelo princípio multiplicativo. Nós dividimos os dois lados da igualdade. Mas aqui a gente já exibiu de uma forma um pouco mais limpa a resolução. Ou seja, nós chegamos na mesma resposta. Nós conseguimos exibir o mesmo valor que torna a equação verdadeira. Nos exemplos desta videoaula, nós vamos fazer apenas desta forma. Mas você não pode se esquecer que o que está em jogo, ou o que fundamenta estas passagens, são os princípios multiplicativo e aditivo. Ok? Como último exemplo desta videoaula, vamos resolver a equação
8 menos 3x igual 2x mais 11. Você percebe que nessa equação a letra está dos dois lados da igualdade. Então você precisa fazer uma escolha. Ou você isola a letra no primeiro membro, ou você isola a letra no segundo membro. É totalmente opcional. Você pode escolher qualquer um dos lados da igualdade. Nesse caso, eu vou deixar a letra isolada no segundo membro, pois eu vou deslocar uma quantidade negativa. E fazendo isso, a quantidade passa a ser positiva, ok? Então, vou representar aqui embaixo o que não muda na equação, que é o 2x e o 8. O que nós vamos deslocar é menos 3 e mais 11. Lembrando que esse deslocamento está fundamentado pelo princípio aditivo. Então nós vamos somar mais 3x dos dois lados da igualdade e somar menos 11 também dos dois lados da igualdade. Porém, ele só vai aparecer em algum dos membros. No caso, menos 11 só aparece no primeiro membro, pois aqui ele é cancelado, e o mais 3x só aparece no segundo membro, pois aqui no primeiro ele também é cancelado. A gente obteve uma equação mais simples, onde as letras já estão separadas dos números. Nós só precisamos juntar estas quantidades. Juntando uma quantidade 2 com uma quantidade 3 de letras, obtemos 5 letras, ou seja, 5x. Já essa diferença resulta um número negativo, menos 3. Agora, para finalizar a nossa resolução, nós temos que fazer a operação inversa do que o 5 faz com o x, que é uma multiplicação. Então, fundamentado pelo princípio multiplicativo, nós dividimos os dois lados da igualdade, obtendo assim menos 3/5 igual a x. E aqui nós já resolvemos a nossa equação, pois o objetivo de deixar a letra isolada em algum dos membros foi alcançado. A nossa resposta é dada então pelo conjunto solução, representado pelo elemento menos 3/5. Ok? Talvez você esteja se perguntando por que nem tudo são flores. As equações desta videoaula são equações muito tranquilas, mas as equações do primeiro grau também envolvem frações e distributivas. Estas equações mais chatinhas, diga-se de passagem, serão resolvidas num segundo vídeo. Portanto, peço a vocês que não parem de assistir esta aula neste primeiro vídeo. Me acompanhem nas resoluções do segundo vídeo, ok? Até mais!